Meus queridos irmãos, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 16 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E o nosso assunto hoje é Deus infinito e tripessoal. Nós vamos estudar sobre a infinidade, a santidade, a soberania de Deus e sobre a sua triunidade. Então, nós vamos estudar sobre a Trindade. O texto escolhido para a lição é o versículo de Êxodo, capítulo 15, versículo 11, onde encontramos no Cântico de Moisés a seguinte pergunta: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Na verdade, Moisés não estava perguntando, ele estava afirmando, que Deus, que é um Deus maravilhoso, santo, glorioso, que não há outro Deus que possa se comparar a Ele, que Ele é único. Mas nós vamos, irmãos, ler também um outro texto que se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, para que a nossa lição seja bem completa. Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 1 a 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que te bem-suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais das tuas casas e nas tuas portas. Este foi o mandamento que o Senhor deixou como estatuto perpétuo para que fosse obedecido por Israel enquanto eles vivessem. Nossa lição bíblica de hoje nos traz então um estudo sobre este Deus que deu essa ordem para o seu povo, a sua manifestação pessoal ao homem, a revelação de quem é esse Deus. Então, a nossa lição vai tratar hoje desse assunto, a doutrina de Deus. A quem Deus se revelou primeiro?
Nós sabemos por esse texto, né, que ele se revelou ao povo de Israel e foi primeiro a eles, primeiro aos judeus, a quem Deus se revelou como grande eu sou, ao povo escolhido de Israel, a nação separada de todos os povos daquele tempo. Deus separou para si um povo e lhe deu esta ordem, que eles deviam amar só ao Senhor, porque Ele é o único Deus. Então toda nação, quando é fundada e organizada, né, quando ela escreve, ela imprime a sua Constituição, onde estarão contidas as normas que regem o seu país, o seu povo. Essas nações, quando são fundadas, elas formam um estatuto, formam uma Constituição. E assim Deus instituiu uma nação que deveria obedecer aos seus princípios, à sua Constituição, aos seus estatutos, e deu a ela então essa Constituição, ou a sua lei. Deus deu a ela a sua lei. Lá no Monte Sinai, ele entregou ao líder do povo, Moisés, né, 2 tábuas de pedra, contendo as diretrizes da lei, inseridas em 10 mandamentos, e dali, daquelas tábuas, foi elaborado todo o conteúdo da lei dos judeus. Às vezes a gente pensa que 10 mandamentos são só aqueles 10 itens. Não. Os mandamentos são muito mais do que aqueles, são muitos, muitos e muitos. Mas todos saíram daquela diretriz, daquelas 2 tábuas que Deus a princípio escreveu com o próprio dedo. Moisés quebra, volta até ele. Então ele faz Moisés escrever outras pedras. E essas 2 pedras são entregues ao povo, àquela nação. Eram as diretrizes da lei moral, da lei social e da lei espiritual daquele povo. Estava tudo inserido ali. E dali então eles formam a Constituição do povo, que eu acredito ser ela até hoje. A Bíblia, irmãos, a Bíblia é o registro dessa história, da revelação de Deus à humanidade, do seu propósito, né, de livrar ao mundo do pecado, de enviar o seu Filho, e a nação que deveria recebê-lo e fazê-lo conhecido por todos os outros povos e nações da terra, era aquele povo escolhido, de onde ele deveria vir. O homem em si mesmo, ele não tem nenhuma capacidade para conhecer a Deus em toda a sua plenitude, mas nós podemos nos aproximar dele através de Jesus Cristo, seu Filho, e auxiliados pelo seu Deus, também Espírito Santo, nós podemos estudar a Bíblia na revelação do Espírito. E aqui na Bíblia nós sabemos que vamos entender a sua palavra que aqui está escrita. Domingo passado nós estudamos sobre as Escrituras Sagradas. Hoje nós estamos falando sobre o autor dessa escritura. Então, o que a Bíblia nos revela sobre Deus? Qual é a revelação que nós vamos ter estudando a palavra de Deus, estudando a Bíblia? Primeiro, nós vamos ter uma revelação de que Ele é um ser infinito, sem princípio e nem fim, que permanece em todo o tempo, que faz parte de tudo mesmo que existe
ele faz parte, sem reservas. Então Deus é tudo. Deus é Deus em tudo. Deus é Deus em todos. Quanto à sua natureza, ele é um espírito pessoal. Ele é uma pessoa. Quanto ao seu caráter, Deus é perfeito. A sua relação com o universo é, primeiro, de criador, depois de sustentador e também de dono absoluto que governa. E toda essa motivação dele é amor. Por isso a Bíblia nos revela e nos fala, Deus é amor. Ele nos criou, a nós, os seres humanos, por amor. Ele nos sustenta pelo seu amor. E ele nos governa através do seu amor. O amor de Deus é pleno, é perfeito, é infinito como ele próprio. O tópico primeiro da nossa lição nos fala um pouquinho sobre Deus tripessoal. Eu digo um pouquinho porque a doutrina de Deus ela é extensa, levaríamos uma vida inteira para entender a triunidade de Deus. Então nós vamos estudar um pouquinho na lição que nos revela, né? Nós temos que estudar a vida inteira, procurar conhecer Deus a vida inteira. E nós só chegaremos na plenitude quando estivermos com Ele, na presença dEle. A triunidade de Deus é a base da nossa fé. Nós, os cristãos, os que nos denominamos, né, os batistas, nós, e as outras denominações também que se denominam de outras formas, se realmente tiverem a Bíblia como regra de fé e prática, eles também vão ter a sua base de fé na triunidade de Deus como nós temos. Nós cristãos entendemos que Deus se manifesta em 3 pessoas distintas. Na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo, sendo ele, Deus, uma pessoa só. Deus em si mesmo, ele pode se manifestar para o homem através da sua, mesmo sendo ele triuno, ele se manifesta através da Trindade, das 3 pessoas. Irmãos, é complicado para nós. Nós somos seres finitos em tempo, espaço. Entender perfeitamente como Deus, sendo apenas um ser, existir em 3 pessoas ao mesmo tempo. Para nós é muito complicado, é difícil. E é por isso que muitas denominações procuram explicar ou preferem não crer na Trindade. Mas nós, cristãos verdadeiros, nós cremos na Trindade, porque nós cremos na palavra. Se nós cremos na palavra, nós cremos então que Deus é triuno e cremos na Trindade. No esboço da teologia sistemática de Langston, ele nos dá uma ideia dessa doutrina da Trindade. Ele explica, né? Ele nos explica um pouco essa doutrina da Trindade. Assim é que ele nos explica o seu modo de definir. Ele diz, Trindade, a tríplice manifestação de Deus na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Esta é a Trindade, as maneiras que Deus se manifesta. Triunidade. O que é a triunidade? É o tríplice modo da existência de Deus. Assim como Deus
é três pessoas distintas, ele pode se revelar das três maneiras distintas, através da qual ele mesmo prova a sua triunidade. Então, através da Trindade, através das três manifestações, ele prova que ele é Deus e que ele é triuno. Isso nos leva a entender que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus e que o El Shaddai, o Pai, é Deus. Existem três personalidades distintas e divinas em Deus, sendo iguais em sua natureza, mas não existe três deuses, porque Deus é único. Por que ele é triúnico? Porque as três pessoas são Deus, mas não existe três Deus, existe um Deus somente. Então vejamos, Deus Pai, como Pai, a sua manifestação de Deus como Pai. Deus é visto como o Criador de todas as coisas, conforme nós lemos lá em 2 Coríntios 8,6, lá nós lemos assim: há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E também lá, no livro de Tiago 1,18, nós lemos assim: ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então esses dois textos faz uma referência ao Deus triuno, enfatizando a primeira pessoa da Trindade, o Pai Criador, o Pai que nos criou para ser primícia da criação. Em Deuteronômio 32,6, Moisés se refere a Deus como triuno, lembrando o povo do seu governo absoluto sobre a nação de Israel. Ele diz para aquele povo assim: não é ele teu pai que te adquiriu, te fez, te estabeleceu? Então Moisés se refere ali como Deus Pai, como Deus triuno, aquele que cria, aquele que é governador sobre a nação, aquele povo que os escolhe para ser uma nação e estabelece esta nação. O Novo Testamento, ele identifica o Deus triuno no sentido de ser aquele que trouxe a salvação a nós através do seu Filho. Pelo Filho, Deus Pai nos traz a salvação, são as manifestações de Deus triuno. João 3,1 declara: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então ele aqui se manifesta para nós como Criador e Pai, e como também nos resgatando, nos salvando para ser seus filhos. Tudo foi criado pelo Deus triuno, ou seja, pelo Pai, mas também pelo Filho, mas também pelo Espírito Santo. Mas em algumas dessas criações se destaca Deus como Pai, como o Criador, como o princípio.
mesmo Deus não tendo princípio, né? Princípio nosso. Então esse é Deus Pai. Então vejamos, Deus Filho. Quem é Deus Filho? Deus Filho nós sabemos que é Jesus Cristo, aquele que veio para nos salvar, nos resgatar, nos redimir. Mesmo não sendo reconhecido como Deus pelos judeus, né, ele recebe na palavra mesma a honra e é citado no Novo Testamento como aquele prometido no Antigo Testamento. Jesus não foi reconhecido como Deus pelos judeus, mas ele foi citado no Antigo Testamento que era os estatutos dos judeus, através dos seus profetas, né? E o Novo Testamento, ele nos lembra isso, ele nos revela isso. Em Mateus, capítulo 3, versículo 3, nós encontramos quem? Nós encontramos o precursor de Jesus Cristo, João Batista. Ele estava pregando. E Mateus, ele registrou, ele afirma, este João, este é o referido pelo profeta Isaías. Há quantos anos atrás? Porque Isaías disse assim, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. A quem João estava anunciando como Senhor. Quem é Senhor? Senhor é Deus. Não há outro Senhor. O governo é dele. Ele é Senhor. Muitas vezes na Bíblia, a palavra Deus foi substituída pela palavra Senhor. Então João fala, né? João veio para, no seu estilo de vida, né, do deserto, clamar, preparar o caminho para o Senhor. Qual Senhor? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus Filho. Jesus como filho, filho amado de Deus, ele possui os mesmos atributos de Deus o Pai. A vida de Deus está em Cristo. Quem é o dono da vida? Deus. Quem é a própria vida? Deus. Quem é o dono da vida? Cristo. Quem é a própria vida? Cristo. Deus está em Cristo, como nos afirma João, no capítulo 5, versículo 26, João nos diz assim, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Mas como Jesus tinha vida sendo Deus encarnado, Deus homem, ele não ressuscitava os mortos? Ele mesmo não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Isso nos prova que Deus, Filho, Jesus Cristo, é o próprio Deus. Então, se a vida do Pai está no Filho, também estão no Filho os seus atributos divinos, como o amor, como a santidade, como a eternidade, a onipresença, a onipotência, que são atributos divinos do Deus Pai, também está em Deus o Filho, Jesus Cristo. Se em Cristo estão impressas essas atribuições divinas, como nos mostra o próprio Novo Testamento, ele certamente é Deus, o Filho. Assim nós cremos. Essa é a base da nossa fé. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 nos diz assim, havendo Deus, aqui fala do Deus Pai, né? Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Quem eram os pais? Os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Pelos profetas, Deus usava profetas para falar com o povo.
nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Por que pelo qual? Porque Jesus estava no Pai antes da fundação do mundo e todos eles estavam presentes na criação e todos eles governam o universo e todos eles são donos, herdeiros de todo o universo, de tudo que existe. Tudo é de Deus, então tudo é de Jesus também. Então, no Antigo Testamento, como é que Deus falava um pouco? Deus usava os profetas para falar com os homens, chamados aqui de os pais ou patriarcas, né? A quem Deus se revelou primeiro. A quem Deus se revelou primeiro? Aos judeus. Lá estavam os patriarcas. É a primeira revelação de Deus aos homens. Então, Deus falava com eles através dos profetas. Esse texto nos afirma que nos últimos dias, ou seja, a dispensação da graça, os nossos dias, o nosso tempo, o tempo presente, ele nos fala ainda, não mais através dos profetas, mas através do Deus Filho, Jesus Cristo. Esse texto afirma que tudo o que foi feito por Deus inclui o seu Filho, com ele sempre. E ao Filho ele dá a sua herança. O Filho tem o mesmo nome do Pai. 1 João, capítulo 1, versículo 23, nos diz assim: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então nós não podemos crer em Deus, Pai, Criador, soberano, triuno, como único, sem Jesus. Se ele é triuno, Jesus faz parte dele. Se o Deus Filho é Cristo, então ele faz parte do Pai, o Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Então isso porque Jesus e o Pai, eles são um. Se negarmos que Jesus é Deus, negamos toda a divindade do próprio Deus. Negamos a Trindade. E também negamos a triunidade de Deus. Então Jesus é Deus. E quanto ao Deus Espírito? No Velho Testamento, o Antigo Testamento, nós lemos sempre assim: o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. Já no Novo Testamento nós lemos muito o Espírito Santo, porque Deus é santo. Então o Espírito Santo, ele é Deus, tal como Deus o Pai, tal como Deus o Filho. Eles não têm diferença um do outro, eles são um só. Nenhum deles subsiste sem o outro. Isso nos mostra a pessoa triuna de Deus, a triunidade de Deus está provada nisso. Aqui chamamos, Trindade. Em Deus não existe nem primeira, nem segunda e nem terceira pessoa. Como se os valores se diferenciassem ou os atributos fossem contidos, mais em um, menos em outro, ou só em um. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo têm a mesma importância. A plenitude de Deus está em sua triunidade. São um. Por isso a Bíblia nos afirma: há um só Deus. Então, por que o Novo Testamento deu ao Espírito Santo
essa designação de terceira pessoa da Trindade. Por que essa designação? Talvez, irmãos, para que nós entendêssemos a sua importância como a mesma do Pai e do Filho, chamando ele a terceira pessoa da Trindade, não da triunidade, porque na triunidade de Deus não há primeira, nem segunda, nem terceira. Deus é triuno. Agora, para definir a Trindade, a manifestação, é que o Novo Testamento chama o Espírito de a terceira pessoa da Trindade, quer dizer, mais nós, né? Então, Deus em cada pessoa tem o seu papel dentro do seu plano eterno e perfeito. E se apresenta a nós como Deus o Pai, ele se apresenta na criação, Deus o Filho na redenção do homem, na salvação, e Deus Espírito na edificação da igreja. Por que o Espírito Santo se apresenta na edificação da igreja? Porque o seu papel é a continuação da missão que Jesus veio fazer. Jesus veio, cumpriu a sua missão de morrer, de resgatar um povo, de reunificar Deus com o povo, de abrir as portas para que o povo tivesse livre acesso à presença, à adoração de Deus. E esse povo formou a Igreja de Cristo aqui na terra. Jesus foi para o Pai, para a destra do Pai. O Espírito Santo veio fazer esta obra. Quem acompanha a igreja é o Deus Espírito. Quem edifica a igreja é o Deus Espírito. Jesus é o cabeça da igreja, mas quem dirige a igreja é o Espírito Santo, sendo tudo o próprio Deus. Então Deus o Pai, né? Deus o Criador, ele planejou toda a sua obra. Mas ele não planejou sozinho, foi o Deus triuno. Ele juntamente com Cristo, juntamente com o Espírito Santo, e todos três têm a mesma importância no papel de cada um, mostrando a nós a tríplice identidade de Deus. Cada pessoa, cada manifestação tem a sua importância, tem o seu papel dentro do plano eterno feito pelo Criador. Assim nós entendemos que o Espírito Santo é Deus em sua plenitude santa. O Espírito Santo tem o mesmo nome, Deus. Ele é Deus. Ele é o Deus triuno. Hebreus 3:7 nos fala assim: assim diz o Espírito Santo. Olha o Espírito Santo falando, a igreja, falando a nós. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Ora, nesse texto nós vemos o Espírito Santo dizendo, como foi na provocação, né? Como me tentaram. Olha, mas quem estava no deserto com o povo não era Deus, Jeová, o Todo-Poderoso, o El Shaddai? Não era o Deus Pai, Criador, que estava lá? Como o Espírito Santo fala, me tentaram. Porque Deus é Deus único. Lá estavam Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. Eles só não tinham ainda se manifestado, mas eles estavam lá. Eles só não tinham revelado quem eram, mas eles estavam lá.
Quem nos fala hoje? Hoje quem nos fala é o Deus Espírito. Quem falou aos judeus no deserto foi Deus o Pai, o Eu Sou. Quem nos falou através da própria vida? Cristo, o Deus Filho. Então está explicado que o Espírito Santo é Deus, assim como Jesus é Deus, assim como Deus, o Pai, é Deus. Portanto, a voz do Pai, a voz do Filho, a voz do Espírito Santo é uma só, porque eles são apenas um. Eles existem na triunidade de Deus. Qual então é o papel do Deus Espírito? Consumar toda a obra de Deus em toda a sua extensão, desde a criação, no princípio, até a consumação dos séculos que virá o fim. Quem pairava sobre as águas antes da fundação do mundo? O Espírito. Quem fez um conselho para criar o homem, quando Deus diz, façamos, o Espírito Santo, Jesus e o Pai. Então, o Deus triuno. Fácil de entender o Deus triuno, difícil de entender a Trindade. Então, assim como a obra de Cristo sucede a do Pai, a obra do Espírito sucede a de Cristo, completando então todo o círculo da história humana. Deus cria para si um povo, separa uma nação, no mundo que Ele mesmo havia criado, no meio de um povo que era criado por Ele mesmo. Ele separa parte desse povo, forma uma nação que deveria ser o objeto de chegada do seu filho, aquela nação por onde ele ia gerar o seu filho e traria a salvação, que morreria, derramaria o sangue dele para prover redenção ao homem, religar o homem a ele, e que Jesus formaria uma igreja, essa igreja seria dirigida pelo Espírito. Então, todas as três pessoas estão na criação, todas as três pessoas estão na redenção, e todas as três pessoas estão na consumação dos séculos, em todo o plano de salvação. Assim como, então, a obra de Jesus sucedeu a do Pai, da criação, a obra do Espírito Santo sucede a obra de Cristo, completando então esse círculo da história humana. Conhecendo Deus em sua tríplice forma, podemos adorá-lo como Ele é, porque Ele é e porque sempre será. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos adorando a Deus através do Filho pelo Espírito Santo. Nós não podemos adorar a um Deus Pai só. Por isso que quando nós oramos através do Espírito, mas em nome de Jesus adoramos ao Pai. Porque nós adoramos ao Deus triuno. Nosso clamor é ao Deus triuno. Ele é dirigido a Deus o Pai através de Jesus Cristo, que é a nossa porta, o nosso direito, é com esse nome que nós chegamos a Ele. Mas nós só chegamos lá através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém consegue orar. Então, nossa adoração a Deus, ela pode se fazer de várias formas. Nós podemos adorar a Deus em cânticos de louvor, ao seu precioso nome, a sua grandeza,
a sua soberania. Nós podemos cantar essas coisas, adorando o nosso Deus, né? Com salmos, com hinos, com cânticos de louvor. Nós também podemos adorar a Deus em palavras, com palavras de adoração, de respeito, de humildade, de submissão. Nós podemos adorar a Deus, toda a sua majestade. Mas acima de tudo, a nossa adoração, ela tem que ser toda realizada em atos de santidade. São os nossos atos de santidade que vão ser a verdadeira adoração, que vão mostrar o poder transformador do caráter divino em nós. Como nós mostramos ao mundo que o nosso caráter foi transformado, nós mostramos a obra que o poder do Espírito Santo faz em nós, mostrando em atos, em atitudes, em viver, não em falar, em cantar, mas em mostrar nas nossas atitudes, nosso modo de viver, transformação das nossas vidas. Concluindo, irmãos, a nossa lição, nós, os cristãos, que somos estudiosos da palavra de Deus, que cremos na palavra de Deus como as escrituras, a própria palavra inserida aqui na Bíblia. Mesmo nós não entendendo toda a complexidade da triunidade de Deus, ou da Trindade, como nós chamamos as suas manifestações, nós aceitamos essa verdade. Por quê? Pela fé. Pelo conhecimento das Escrituras, nós vamos aprendendo a entender, nós vamos tendo revelação do Espírito Santo através do estudo das Escrituras, que nós acreditamos ser a palavra de Deus revelada a nós, como verdade absoluta. E sem dúvida a Bíblia é a verdade absoluta, mesmo que o mundo tente negar isso pelos séculos. Eles não vão conseguir, porque a Bíblia é a verdade absoluta. Ela é a verdade absoluta sobre tudo que existe, tudo que foi criado, tudo que existe, tudo. Tanto o mundo físico como o mundo espiritual, como o mundo humano, em toda a sua plenitude, sobre todas as coisas que existem. A palavra de Deus é a verdade, ela nos revela isso. Então nós não temos outra maneira de provar a nossa fé. A nossa fé é embasada nisso, a nossa base, a palavra de Deus. O Deus triuno, o Deus que nos criou, o Deus que nos resgatou do pecado, o Deus que nos assiste em todos os momentos da nossa vida. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, que a graça redentora de Jesus seja sempre presente em nossas vidas e que o Espírito Santo de Deus não se afaste nunca de nós, porque sem isso, irmãos, nós estaríamos perdidos. Amém?